Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre meus 30 dias utilizando o Samsung Galaxy A24. Esse aparelho que possui 128 de armazenamento e 4 de memória RAM, possuindo uma câmera principal de 50 megapixels e uma câmera de selfie de 13, um aparelho aí dado como intermediário com uma ótima faixa etária de preço. Vamos lá, o que eu tenho a falar sobre esse aparelho, vamos aqui. Primeiramente eu andei testando alguns jogos, certo? Utilizando aqui, certo, a taxa de atualização de 90 Hz, certo? A taxa alta, não usei a taxa baixa que é de 60, pra gente ter o melhor desempenho possível dentro do jogo. E é isso que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, certo? Testei alguns jogos como Call of Duty, Free Fire, Subway Surfer, foram jogos que tiveram um ótimo desempenho, certo? Eu até rebaixei aqui pra gente estar testando mais uma vez para mostrar para vocês. Você pode ver que ele não demora para entender o toque, certo? Quando eu toco na tela ele já entende o que eu quero e já faz o processo sem nenhum problema. Então é um aparelho bom para você estar jogando, certo? Um aparelho bom para você estar jogando. E com o tanto de armazenamento que ele possui, certo? Ele pode estar aguentando vários jogos bem pesados, certo? O desempenho dele já é um pouco mais fraco, então jogos muito pesados não vão rodar em gráficos muito altos. Por exemplo, o COD ele rodou apenas no gráfico médio, certo? Que é um gráfico bem baixo aí, mas mesmo assim rodando no gráfico médio eu consegui ter um ótimo desempenho. Então já fique sabendo que se você pegar esse aparelho para estar jogando jogos pesados, você não vai conseguir jogar na melhor qualidade possível, mas vai ter um ótimo desempenho dentro dos jogos. As câmeras dele eu achei bem interessante, certo? Gostei bastante das câmeras dele. Não tem não tenho muito a reclamar sobre as câmeras dele. Eu não gostei de algumas coisas nele, como ele não possui gravador de tela, certo? Não encontrei gravador de tela dele, então isso acaba sendo um pouco ruim. E também a questão do som dele. O som dele eu não gostei muito, né? O som dele por conta que ele não tem som estéreo, certo? O som dele é apenas na parte de baixo do aparelho. Já eu mostro um pouquinho do aparelho para vocês. Ele tem boa bateria, podendo você utilizar ele o dia todo. Você pode jogar nele o dia todo, certo? Então a bateria dele é uma bateria interessante que você pode estar utilizando aí, tá? Ele possui uma tela com boas cores, certo? Umas cores bem vívidas e também um brilho bem alto. Bem interessante também isso que tem nele, certo? Ele tem um bom desempenho em jogos, como eu já havia falado, que eu testei alguns jogos, ele rodou super de boa dentro desses jogos, certo? A câmera tem uma estabilização óptica, certo? Isso é bem interessante na câmera dele. Alguns pontos fracos, né? Ele tem um desempenho baixo, como eu já havia falado. A falta do som estéreo também é um ponto muito baixo nele. E ele tem a câmera ultra wide muito fraca, certo? A câmera ultra wide dele não é tão interessante, mas as outras câmeras dele são boas, certo? Como eu disse, ele possui uma câmera principal de 50 megapixels, podendo tirar fotos bem interessantes aí, tanto de dia quanto de noite, tá bom? Então é um aparelho bem interessante. Então vocês podem estar vendo o desempenho dele dentro desse jogo, certo? Não é um jogo tão pesado, mas mesmo assim o desempenho dele consegue funcionar normalmente, tá? Então vamos à aparência do aparelho e mostrar um pouco mais do aparelho, certo? Vamos sair aqui, vou estar tirando, certo? Tirando aqui e mostrar um pouco do aparelho em si para vocês, certo? Olha esse design desse aparelho, possuindo aí uma traseira de vidro. A traseira é bem bonita, o problema é que se você tocar nela vai ficar suas digitais, então isso pode ser um pouco ruim, mas uma traseira bem bonita, como eu já havia falado. Aqui na parte de baixo a gente possui, vamos aqui ó, você pode ver que temos uma entrada para fone de ouvido, que isso resolve o problema do som, certo? Como eu disse, ele não tem o som estéreo, mas você usando fone de ouvido você resolve esse problema do áudio dele. Temos um microfone, uma entrada tipo C, bem interessante, né? Aqui na parte de baixo a gente tem o som dele, tá aqui o som. Como eu disse, só tem um som na parte de baixo do aparelho. Na parte de cima a gente tem apenas outro microfone aqui, certo? Aqui na lateral a gente possui a entradinha dele aqui, onde ele vem completo com um cartão SD e 2 chips, e do outro lado a gente possui o botão de aumentar e baixar o volume com o botão power mais o sensor digital, certo? Para você estar desbloqueando seu aparelho, você desbloqueia ele utilizando o botão power, contendo até mesmo, certo? Ele contém até mesmo aquela função de baixar as notificações usando o leitor digital, que é uma função bem interessante que você pode estar ativando aqui nele, certo? Acessando as configurações, a gente pode estar ativando essa função, que é uma função bem interessante dele para você estar utilizando aí, certo?
Você pode vir em movimentos e gestos e tá vindo aqui e ativando essa função. Agora, ó, você consegue estar descendo utilizando o leitor digital. Bem interessante, né? Mas é isso, pessoal. Vou deixando esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar aquele like para estar dando aquela ajuda aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.